Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Mais uma vez, me dirijo a você que nos acompanha, manifestando essa alegria tremenda de estarmos juntos nesse primeiro dia civil da semana, né, segunda-feira, e o tema sobre o qual o padre vai discorrer hoje, da nossa partilha de hoje, é essa pergunta: como você lida com as críticas? Como você lida com as críticas? Essa pergunta é muito interessante e, por favor, já te peço no início, você vai entender por quê, né? O padre vai explicar ao longo da reflexão. Não se defenda diante dessa pergunta, porque muitas vezes, diante da crítica, a primeira justificativa nossa é nos defendermos, justificando e não aceitando. Não, eu aceito bem, padre, não vou nem pensar nisso. Calma. Eu acho que para a gente ter respostas profundas na vida, a gente precisa ter a humildade de saber conviver com as perguntas por um tempo, não é? Respostas precipitadas não ajudam em nada. E haja vista que é natural quando a gente recebe uma crítica, toda crítica, toda repreensão, como diz o livro, a carta aos Hebreus, ela causa dor no início, toda correção, toda crítica. É normal que a gente fique magoado, se entristeça momentaneamente quando a gente recebe uma crítica, mas a gente precisa entender que as críticas fazem parte da vida, não tem jeito, e que nós estamos em um tempo no qual as pessoas são muito exigentes. As pessoas querem tudo na hora, as pessoas querem bons resultados o tempo todo. Nós estamos, graças a Deus, em pleno século XXI, tendo um acesso maior às coisas. É ou não é verdade? Um acesso maior ao conhecimento, através da internet, através de tantas realidades. E isso está tornando a gente muito crítico. E as pessoas que nos ouvem também, nos veem muito críticas. Então, as pessoas querem tudo na hora, querem bons resultados o tempo todo, isso na escola, no trabalho, na sua casa e até dentro da igreja. Sobretudo nós, por exemplo, que estamos expostos em um veículo público de comunicação, mas você que tem a tua rede social, você na sua casa. Hoje as pessoas não aceitam mais qualquer coisa. E é bonito por um lado, mas por outro lado também, isso gera um excedente de crítica, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo engraçado, até que virou meme, mas que me chamou a atenção. E as irmãs e vocês que estão aqui, nós somos um pouco mais experientes, não estou falando velho, viu? Estou falando experiente, então a gente vai se lembrar, né? Eu estava vendo esses dias aquela tradução da música que virou um clássico já, né? Da Lady Gaga com Bradley Cooper para aquele filme Nasce uma Estrela, que 2 cantores brasileiros fizeram uma tradução, né? Uma versão em português, né? Você sabe do que o Padre está falando. Gente, que antigamente passaria tranquilamente, porque eu conheço músicas da década de 80, de 90, quem sabe o inglês sabe do que o Padre está falando, que a tradução foi péssima, horrível, não tinha nada a ver. É claro que não dá para traduzir no pé da letra de uma música para outra, né? Mas você vê a música que eles fizeram, né? Os Juntos e Shallow Now, até eu tirei sarro disso esses dias na internet, porque ficou, me perdoe, né? Não ficou assim 100%, mas eu estava fazendo análise, né? Como isso há 10 anos atrás, todo mundo, nossa, que bonito, a música dos Estados Unidos. Hoje em dia, não passa mais. Você está vendo como a sociedade mudou? Não passa por quê? Porque as pessoas já têm uma noção maior do idioma, né? As pessoas têm acesso à internet. Gente, em minutos virou meme. E quantas coisas vira meme na internet, né? Vira, assim, motivo de sarro na internet, né? Para quem não está acostumado com esse vocabulário. Então, claro, é uma situação bem... Talvez para você seja muito sazonal isso que o Padre está falando, mas para mostrar o quanto que a nossa sociedade mudou. Então, as pessoas são críticas. Mais uma vez eu digo, há uma beleza, uma coisa muito saudável, né? Algo muito saudável na capacidade crítica, mas a gente precisa ponderar, porque criticar por criticar não quer dizer nada, né? Tem gente que acha que é inteligente só pelo fato de criticar. Não é o fato de criticar que te faz inteligente, é o fato de te criticar com fundamento propondo algo melhor. Porque a crítica pela crítica, né, não tem fundamento. Mas enfim,
entendemos já que estamos em um mundo que critica com facilidade, entendemos já que a crítica faz parte da vida, entendemos já que nós somos criticados dentro de casa, somos criticados na igreja, e mais uma vez eu digo, não tem somente algo ruim nisso, existem coisas positivas. Mas vamos ler então essa primeira citação do livro do Eclesiastes, capítulo 7, versículo 21, que é só um versículo, mas que vai dar o pontapé aqui para nós na reflexão que o padre se propõe a fazer com você nessa manhã. Estou com a tradução da CNBB. Não des atenção a todas as palavras que se dizem. Olha só. Não des atenção a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo falar mal de ti. Não des atenção a todas as palavras que se dizem, para que não venhas ouvir o teu servo falar mal de ti. Olha só, essa passagem eu a interpretei diante da seguinte realidade: não des ouvidos a todas as palavras que se dizem. O que isso quer dizer? Use filtros na hora de ouvir críticas. O padre vai falar hoje sobre 5 filtros que vão nos ajudar a ouvir as críticas e a nos posicionarmos em meio a uma sociedade, a um mundo, a um tempo que critica bastante, critica tudo, não é? A gente tem que tomar cuidado, às vezes, você, por exemplo, a gente que usa a rede social, você faz uma postagem muito simples, mas as pessoas se ofendem e criticam. Então, o padre vai falar sobre 5 filtros, mas a palavra já disse, não dês ouvido a tudo. Calma. Eu gosto também daquela passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, na qual Paulo diz: examinai tudo, mas ficai com o que é bom. Ou seja, a gente tem que ter a capacidade de ouvir, sim. Não é que agora nós vamos nos fechar e ficar reticentes diante das críticas e opiniões contrárias. Não é isso. Existem críticas muito saudáveis. Críticas não, observações, não é, conselhos, mas a gente precisa examinar tudo, escutar, mas fica com o que é bom. Se é bom, guarda, tenta transformar. Às vezes a crítica vem porque você precisa mesmo mudar algo na sua vida que não está legal, mas examina. Se for bom, tenta incorporar. Se não for, esquece. Examinai tudo, ficai com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Então vamos refletir sobre a crítica e sobre esses filtros. Mas antes até de falar dos filtros, eu gostaria de dizer, eu li uma frase do fundador, bem dizer, o fundador da Apple, né? Dos iPhones, que é o Steve Jobs, na qual ele dizia, eu vi sexta-feira essa frase, me chamou muita atenção, ele disse a seguinte coisa, que raramente alguém que faz mais que você vai te criticar, mas somente quem faz menos. Na grande maioria das vezes, quem faz menos, quem não tem a coragem de fazer. Presta atenção. Quem na maioria das vezes mais critica é quem menos faz. Quem menos tem a coragem de se expor, quem menos tem a coragem de arregaçar as mangas e fazer, é, na maioria das vezes, dizia Steve Jobs, quem mais critica. Raramente, mais uma vez digo, você vai ver uma pessoa, você vai ver uma pessoa que faz mais que você te criticar. Raramente. Mas quem faz menos, às vezes a pessoa vai criticar você, porque ela não tem coragem de fazer o que você faz, porque eu sou honesto em dizer, eu estou aqui me expondo hoje, fazendo essa pregação, junto com os meus irmãos que estão se expondo nesse programa. E não existe outra maneira de você crescer, de você conquistar maturidade do que se expor. Porque a exposição vai gerar aquele comprometimento, que vai gerar uma responsabilidade, que vai gerar a necessidade de um testemunho. E esse círculo, ele é muito saudável, né? Ele nos leva a uma maturidade muito bonita na vida, que a gente precisa ter mesmo. Nós precisamos ter. Mas geralmente quem faz menos está azedo às vezes por não conseguir fazer e está ali criticando você. Ou também as pessoas que não conseguem viver o que a gente está tentando viver também vão nos criticar, porque o nosso testemunho vai incomodar a consciência, vai incomodar a postura da pessoa. Às vezes você está tentando ser um cristão, está tentando rezar, está tentando dar testemunho, evitar o pecado, e quem não vive isso vai te criticar, mesmo que esteja na igreja, dentro da igreja, participando da igreja com você.
Então, quando a gente escuta uma crítica, a gente tem que tomar cuidado para não se deixar dominar e azedar por aquela crítica. Porque você nem sempre é o que a pessoa está dizendo, você não é aquela crítica, e cuidado para não deixar que as raízes de amargura, que eu disse aqui na sexta-feira, se infiltrem no teu coração em virtude de você se deixar azedar por uma crítica. E a gente tem que entender que muitas vezes em uma crítica existe verdade, existe vontade de ajudar, e aí a gente tem que acolher. Mas eu preciso ser honesto em dizer, filho, filha, muitas vezes numa crítica existe superficialidade e um não conhecimento da situação, um não conhecimento real. Às vezes a pessoa está te criticando porque ela te definiu a partir de um ângulo da questão que ela viu, mas ela não conhece toda a questão, ela não conhece o que você está vivendo, ela não conhece os seus esforços, ela não conhece as suas lutas no secreto, de cada dia. Então, às vezes numa crítica existe superficialidade, às vezes numa crítica existe preconceito. A pessoa tem preconceito. Pessoas que usam a blusa igual a da Paula não são pessoas boas. Alto lá. Mas como é que você vai definir alguém por uma blusa? Mas, às vezes, numa crítica existe também uma visão limitada de vida, uma visão limitada por uma experiência limitada de vida. É verdade, por exemplo, quem nunca foi ao Amazonas pregar, eu tive a oportunidade de pregar em Manaus, já no Amazonas. Quando você contar alguma coisa que você vive lá, a pessoa pode ser que não te entenda, porque ela tem uma experiência limitada com relação àquilo, que ela não fez a experiência. E ela pode te julgar por algo que você falou, mas não é que você falando está errado. Por exemplo, em Tocantins, vou usar outro exemplo, eu morei em Palmas. É muito comum as pessoas que podem dormirem um pouquinho depois do almoço. Por quê? O clima está 44 graus, às vezes 45, 46 eu já peguei, muito seco. Então, depois que você come, parece que você levou uma surra. É muito quente, não é? Então, é saudável você parar, dormir um pouco, mas talvez você vá para o sul, ou para o meu estado, por exemplo, Paraná, e fale, olha, lá a gente dorme um pouquinho depois do almoço. A pessoa pode te julgar, onde já se viu, mas a pessoa não esteve lá, ela não sabe as condições climáticas. Então, às vezes, uma visão limitada de vida faz com que nós tenhamos, uma experiência limitada de vida, aliás, faz com que nós tenhamos uma visão limitada de vida. E por essa visão limitada, nós acabamos criticando por quem já foi onde nós não estivemos, seja num lugar físico ou num lugar espiritual, humano, a pessoa foi mais longe. Então, a gente precisa respeitar, E precisa entender que quem critica, às vezes, não tem a experiência que a gente tem. Então, ela não vai entender. Quem nunca comeu chocolate não vai saber o gosto que tem, Outra coisa, às vezes numa crítica, existem os excessos da pessoa que está criticando, seus pecados, seus desequilíbrios. Às vezes numa crítica existe inveja, ciúme, maldade, más interpretações, talvez até mesmo os traumas, as feridas, as insatisfações da pessoa que está te criticando, que estão sendo transferidos para você. Então, por isso que a gente precisa ouvir a crítica com sabedoria, usando filtros, sobre os quais eu vou falar. E sabe o que eu tenho percebido? Muitas vezes, na crítica, a pessoa está falando mais dela do que de você. Mais dela do que de você. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Às vezes eu, como padre, venho aqui e faço a seguinte pregação. Olha, o sacramento do matrimônio é lindo porque Jesus instituiu e através do matrimônio Deus abençoa uma relação. Eu estou falando de algo objetivo, que está na Bíblia. Aí uma pessoa, por causa de um sofrimento subjetivo pessoal, pode depois me mandar uma mensagem. Padre, não gostei do que você falou, não concordo porque o meu marido me abandonou. Claro, filha, eu respeito a tua dor, eu te entendo, mas o seu sofrimento pessoal, subjetivo, não anula a norma objetiva que está na Bíblia, não anula o ensinamento de Jesus Cristo, não anula a verdade. Às vezes, na crítica, nós falamos mais de nós do que do objeto que está sendo criticado. Você está falando do seu sofrimento, eu entendo o seu sofrimento, mas você precisa lidar com ele com mais sabedoria. Você não tem que descarregar em quem fala o que é certo, a sua insatisfação, porque talvez você esteja vivendo o errado. Eu entendo você, respeito você, mas não é esse o caminho. Às vezes a gente fala mais de nós do que da pessoa que nós estamos criticando. Outro exemplo que eu me recordei, há pouco tempo um pai, muito sofrido, eu entendi bem ele, me mandou uma mensagem dizendo assim: Padre, estou muito triste porque o meu filho viu um vídeo que o senhor postou, falando para a gente ter cuidado com pessoas tóxicas e parou de conversar comigo. O senhor tem que tomar cuidado.
Aí eu respondi para ele, mas eu nunca encorajei um filho a se separar de um pai ou de uma mãe se separar de um filho. Pelo contrário, eu fiz um programa para ser feliz há pouco tempo, né, dizendo sobre a importância de honrar pai e mãe. Fui conversando com o homem e eu fui entendendo que no fundo, ele estava transferindo a culpa dele para mim, porque ele não tinha sido um bom pai, tinha errado muito, tadinho, né? Talvez erraram com ele na vida dele, não sei, mas ele errou muito com o filho. E o filho tomou algumas posições que achou melhor, eu talvez não teria tomado, mas quem sou eu para julgar o filho? Porque quem está sofrendo é o filho, né? E o pai queria arranjar um culpado, né, para a situação, e eu era o primeiro da lista. Mas Deus me deu a graça ali de ouvi-lo e dizer, olha, esse problema não é meu, esse problema é seu, eu posso te ajudar, mas não transfira para mim. Esse problema é do Senhor, a história é sua. Sabe, a gente tem que ter essa maturidade quando a gente ouve uma crítica, porque você não vai curar um doente se tornando doente como ele. Você não vai ajudar um louco se tornando louco. Você tem que estar são para poder ajudar um doente. Você tem que estar sensato para poder ajudar um louco. Por que eu digo? Porque às vezes a ferida da pessoa, a dor, a perda, a insatisfação faz com que a pessoa fique machucada demais. E uma pessoa machucada demais, ela começa a inventar consciente ou inconscientemente neuroses. O que é uma neurose? O que é tem uma outra definição? Mas uma neurose é como se fosse uma mentira que a pessoa inventa e acredita. E ela quer jogar essa mentira sobre você, mas você tem que ter a maturidade de dizer, olha, eu respeito você, mas a mentira é sua. Eu não vou assumir, né? A mentira é sua. Ou seja, você não pode ficar doente com a pessoa para ajudá-la, você tem que estar fora da situação. Ouvindo, respeitando, mas dizendo, isso quem inventou foi você, eu não tenho nada a ver com isso. Eu costumo dizer, Paula, meninos e meninas, que eu sou responsável, entenda bem a frase, eu vou explicá-la. Eu costumo dizer que eu sou responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que as pessoas entendem. Entenda bem, eu vou explicar. Não é que eu vou ser desordeiro e falar de qualquer jeito, os outros que me entendam, não é isso, não nesse sentido. Eu digo que eu sou responsável por aquilo que eu digo e não pelo que você entende, pelo que a pessoa entende, porque às vezes a pessoa ferida cria uma neurose em torno daquilo que você disse e faz com que você tenha dito algo que você não disse. Então você não é responsável pelo que você não disse, você é responsável pelo que você disse. O que a pessoa entendeu é um processo dela, às vezes o problema está nela, não está em você. Sabe, por exemplo, uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, tudo que você fala para a pessoa, ela vai dizer, você está me destratando, você está me rebaixando. Um dia eu falei para uma pessoa, ela me disse, você está me rebaixando, me inferiorizando. Eu falei, eu não estou te inferiorizando. A inferioridade está dentro de você, não das minhas palavras. Está nos teus processos, resolva a tua vida. Não me coloque nesse rolo, com todo respeito, que eu não tenho nada a ver com isso. A inferioridade está dentro de você. Ela tinha vivido um processo difícil com o pai, sofreu muito com autoridades na vida, patrões, eu entendo, mas essa culpa não é minha. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Nesse sentido, se você está entendendo coisas distorcidamente, por causa talvez das neuroses, das feridas, porque talvez a sua lente afetiva e emocional, como a lente de um óculos, está suja, está estragada, está tripartida. Quando você está vendo a vida com um óculos sujo, você vai ver tudo sujo. Então, se você está com o óculos quebrado, eu não posso assumir isso. Com todo respeito, mais uma vez eu digo, a você. Eu não posso assumir isso, eu respeito a sua dor. Mas limpa esse óculos, Deus pode curar você, para você ver a verdade, sem neurose. Então, vamos lá. 5 filtros para que nós saibamos lidar melhor com as críticas. Eu vou tomar aqui um pouquinho de água Canção Nova, até pedir para a Cláudia trazer um pouquinho mais. Isso é bom. Já que o sapo não está aqui, eu vou falar. Mata a sede e lava a alma. É essa a frase? Então vamos lá. 5 filtros para nós sabermos, como o nome já diz, filtrar as críticas. Primeiro, concentre-se naquilo que Deus pensa sobre você. Concentre-se, é o verbo, concentrar-se. Muitas vezes as pessoas são maldosas e dizem certas coisas porque elas sabem que aquilo vai nos ferir. Talvez até o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu patrão. Ele sabe que se falar aquilo vai desestruturar você. Mas concentre-se no que Deus pensa ao teu respeito, no que Deus diz ao teu respeito. E isso vai te fazer mais feliz, porque você não pode dar autoridade para as pessoas se desestruturarem sempre. Eu sei que às vezes é difícil,
Às vezes nós também temos uma autoestima baixa, uma autoestima atingida ali por certas coisas que vivemos na vida, não acreditamos tanto em nós mesmos, é natural, todos nós estamos aprendendo, crescendo, curando a nossa história, né? Mas a gente precisa se concentrar no que Deus pensa e diz a nosso respeito. E para Deus você é sempre, filho, filha, um filho amado. Por isso que eu gosto de chamar você de filho e de filha. Porque para Deus você é sempre um filho amado. Você pode estar no pecado, você pode estar doente, você pode estar vivendo coisas muito ruins, você pode estar amargado pelos seus sofrimentos nessa manhã. Mas você é sempre uma filha amada, um filho amado especial, querido por Deus. Você é filho no Filho que é Jesus. Então, concentre-se no que Deus pensa e diz ao teu respeito. Você é filho. Isso vai tirar um peso das suas costas. Eu sei que às vezes a gente não consegue, mas é um trabalho, né, gente? Através da oração, através da busca de cura interior, a gente vai conseguindo. E outra coisa, não compensa se aborrecer demais com as pessoas más. Assim você vai estar valorizando demais o trabalho delas. Ou seja, se não tem plateia, o artista perde o propósito. Se não tem ibope, quem critica demais vai perder também o porquê fazer aquilo, né? Concentre-se mais no que Deus diz ao seu respeito, não naquilo que as pessoas más estão dizendo de você. Segundo filtro, para nós recebermos as críticas. Peça a Deus sabedoria para lidar com aquilo que as pessoas dizem, mas saiba diferenciar, e isso é importante, saiba diferenciar crítica de conselho. Uma coisa é uma crítica, e a crítica muitas vezes tem a conotação pejorativa. Outra coisa é o conselho. Às vezes, quando a gente ouve uma coisa difícil, a tendência é se fechar. Mas a gente precisa ter a maturidade de saber ouvir, porque às vezes aquilo não é uma crítica, é um conselho que pode nos ensinar algo, que pode verdadeiramente nos corrigir numa rota que não está legal. E no início toda a correção dói, mais uma vez cito a carta aos Hebreus, mas é importante saber ouvir. Olha só, a Bíblia diz, Provérbios 15, do 31 ao 33, que eu vou ler aqui, que a melhor maneira de aprendermos com as críticas é ouvi-las, ao invés de retrucar. Tem gente que você vai fazer uma correção, você fala assim, olha, aquilo que você falou não foi bom. A pessoa nem deixa você terminar de falar, já fala, não, eu não estava bem, não, mas você me provocou. Calma, escuta, não retruque. A Bíblia está dizendo, a melhor maneira de aprender com as críticas é saber ouvir. E vou ler agora então, essa citação, Provérbios 15, do 31 ao 33, a segunda citação de hoje. O ouvido que escuta correções salutares terá o seu lugar no meio dos sábios. Quem rejeita a correção, odeia-se a si mesmo. Quem atende às repreensões, adquire sabedoria, autocontrole. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. Antes da glória, vem a humildade. Olha só, antes da glória vem a humildade. A gente tem que ter humildade para ouvir, porque para ouvir uma crítica, um conselho, você tem que ser humilde. A pessoa com o ego inflado, a pessoa cheia de si, ela não consegue ouvir, porque ela se acha tão importante que ela acredita que ninguém pode ensinar nada. Só ela sabe, só ela tem o controle de todas as coisas. Mas antes da glória, antes do crescimento, do soerguimento, vem a humildade. Quem não sabe se rebaixar através da escuta, não conseguirá se levantar, aprendendo e se tornando uma pessoa melhor. E o versículo 31, o ouvido que escuta as correções, os conselhos, as repreensões salutares, terá o seu lugar no meio dos sábios. Quem rejeita a correção, odeia-se a si mesmo. Quem atende às correções, às repreensões, os conselhos, adquire autocontrole, adquire sabedoria. Olha o que a palavra está dizendo. Então, diante de uma crítica, faça como Jesus, que silenciou e não abriu a boca. O livro do profeta Isaías diz que ele foi como ovelha ao matadouro, não abriu a sua boca. Às vezes a gente precisa silenciar, a gente quer tanto justificar, é uma coisa, é um sistema de autodefesa instantâneo, né? Inconsciente, mas é um sinal de maturidade, o excesso de justificativas. Quando a sua esposa for te falar algo, eu sei que dá vontade às vezes de voar no pescoço dela ou dele, se for teu esposo ou tua esposa, mas escuta, não vai te matar. É um exercício aí para dominar o seu ego, para de fato exercitar a humildade no coração. A humildade não atrapalha, pelo contrário, só faz bem. Terceiro filtro, diante de uma crítica e de uma incompreensão,
escolha sempre obedecer a Deus. Lembre-se de Jesus. Jesus sofreu muitas críticas injustas, gente. Por causa delas, ele foi levado à cruz, mas ao invés de se defender, de apontar o dedo para quem estava criticando, brigando com todo mundo, ele preferiu obedecer a Deus, fazer o que Deus mandava, mesmo não sendo compreendido naquele momento. Entenda que muitas pessoas, muitas vezes, vão te criticar porque elas não têm a mesma visão da vida que você. Sabe, talvez Deus colocou um sonho somente no teu coração e as pessoas não vão entender você. Como o Monsenhor Jonas Abib, quando começou a Canção Nova, nosso pai fundador, a quem eu tanto amo e estimo, o Padre Jonas, gente, foi muito incompreendido. Por quê? Porque o Padre Jonas, lá em 76, depois a Canção Nova veio a se concretizar, né? O primeiro ano da Canção Nova foi 78, que houve chamada, e depois, já em 79, começaram os jovens a viverem juntos. Lá em 76, o Padre Jonas já via isso aqui, ó, via esse estúdio, via lá o Santuário do Pai das Misericórdias, via aqui nós, via o Padre Adriano Zandoná, via a Paula Guimarães, via os nossos cinegrafistas, via os acampamentos lotados, um PHN, um Osana Brasil. O Monsenhor Jonas via isso, mas ninguém mais via. Então, ele foi muito criticado, foi sim, ele já falou sobre isso, ele foi muito injustiçado, muito incompreendido por padres, por pessoas próximas, por pessoas distantes, porque Deus tinha colocado já aquele sonho no coração dele, mas não tinha colocado no coração dos outros. Ele teve que pagar o preço da obediência a Deus e teve que sofrer aquelas momentâneas ali incompreensões, perseguições, como José do Egito. Você vê, Deus colocou um sonho, ele sonhava, sonho concreto, né? Ele tinha sonhos dizendo que os irmãos iam servi-lo, e ele, na inocência de uma criança, partilhou. Mas os irmãos não tinham aquela visão, não sabiam. Os irmãos, por inveja e ciúme, queriam matar José do Egito, depois o venderam como escravo, e depois aquela história linda que nós conhecemos, ele foi para o Egito e lá sofreu muito, depois se tornou o vice-governador, estocou cereais para o tempo de carestia, de fome, os seus irmãos foram para lá, e ele ajudou a sua família, os seus irmãos de fato o serviram, mas Deus tinha colocado aquele sonho só no coração de José do Egito. Então, ele pagou o preço por aquele sonho. Ele pagou o preço por aquela visão, mas ele escolheu obedecer a Deus. O Monsenhor Jonas Abib escolheu obedecer a Deus. E aqui nós podemos falar de tantos outros santos fundadores, santos, né, como São João Bosco, São Francisco de Assis, que começaram coisas que hoje para nós, carismas que hoje para nós, estão muito enraizados na nossa cultura, mas que naquela época eram quebras de paradigma, eram coisas novas, sabe? Então, eles pagaram o preço também, mas escolha obedecer a Deus diante da crítica, diante da incompreensão. Quarto filtro, penúltimo filtro, escolha pagar o mal com o bem diante da crítica. Veja bem, geralmente as pessoas que estão feridas, gente, emocionalmente, elas acabam ferindo as outras, mesmo sem querer. Por isso a gente precisa ser misericordioso com essas pessoas e precisamos decidir retribuir o mal com o bem. Se você sabe o quanto que é ruim ser criticado de forma dura, escolha fazer diferente. Esses dias eu estava convivendo com uma pessoa relativamente ligada a mim, e me perdoe a sinceridade em dizer, mas é uma pessoa que, analisando, você percebe que é uma pessoa muito dura, até amarga, sabe? E às vezes eu criticava assim, dentro de mim, não falando, né? Dizendo, nossa, como essa pessoa não vê nada de bom, como essa pessoa é amarga, como essa pessoa critica os outros, né? E um dia, essa pessoa não era muito de falar de si. Um dia eu estava convivendo com essa pessoa e eu não sei por que cargas d'água nós chegamos nesse assunto de família, de criação, e essa pessoa soltou assim, quando eu era criança, os meus pais sempre brigavam, e meu pai tentava matar minha mãe, e eu e os meus irmãozinhos crianças entrávamos no meio, e ele com a faca na mão, e às vezes minha mãe tentava matar o meu pai. Contou algumas coisas da história dele, né? E eu fiquei pensando, nossa, gente, imagina o que isso não causou no coração, na mente, nas emoções daquela criança em formação. Então aquilo me fez ser muito mais misericordioso com aquela pessoa, muito mais compreensivo. Não que as feridas da história vão ser muletas justificativas para a gente continuar agindo errado. Não, claro que ele tem que tentar superar isso. Mas é compreensível também, sabe? Às vezes a pessoa não consegue, porque ela foi criada no meio de tanta violência, ódio, amargura, e às vezes o que ela está fazendo hoje já é heroísmo, sabe? O que ela consegue oferecer para a vida.
Então é preciso pagar o mal com o bem, entender as pessoas. Provérbios também, capítulo 12, 18, diz o seguinte: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Às vezes você está sendo ferido como espada, traga cura com a sua palavra. Traga cura com palavras de ânimo. Às vezes você tem que corrigir alguém, corrigir essa pessoa que está sendo dura, use palavras de ânimo, use palavras doces. Pois bem, vamos agora para o quinto e último filtro que o padre separou aqui para nós, na hora de receber uma crítica, a gente precisa usar, que é o seguinte: desista mesmo de querer ser aceito e compreendido por todos. Você nunca vai ser aceito e compreendido por todos, nunca. Coloque isso na sua cabeça, e não tem nada de errado com isso. Às vezes é o nosso próprio orgulho, o nosso ego inflado, que faz com que nós queiramos ser aceitos e compreendidos por todos. Não é humildade, mas é vaidade. É como se nós inconscientemente disséssemos para nós mesmos: como aquela pessoa ousou não me aceitar? Eu que sou tão bom, eu que sou tão carinhoso. Alto lá, menos ego inflado, menos orgulho na hora de avaliar você mesmo. Você é frágil, você tem defeitos. E as pessoas não vão aceitar você sempre. E não tem nada de errado com isso. Se prepare para isso. Isso é a vida. Você não precisa ser aceito por todos para ser feliz. Você não precisa ser compreendido por todos para ser feliz. Você não precisa agradar a todos para ser feliz. Nem todo mundo vai gostar de você e não há nada de errado com isso. E mais, você precisa entender que às vezes a pessoa não gosta de você, não é nem por culpa sua, mas é por um processo da pessoa. Ontem, preparando essa pregação, essa partilha, eu lembrava de um fato que aconteceu na minha juventude. Eu já estava na igreja, tinha uma moça no meu grupo de oração, gente que me tratava muito mal, muito. E eu tentava, agradá-la, tentava estar perto dela, mas ela sempre me tratou mal, me prejudicou até na época, sendo bem honesto. Aí depois de alguns meses ela me disse: olha, eu quero, na época Adriano, não era padre, quero pedir desculpa a você, porque eu não gostava muito de você. Eu perguntei: o que eu te fiz? Ela me falou: é que você lembra muito meu ex-namorado, que me prejudicou muito. Aí eu falei: mas minha filha, eu não sou teu ex-namorado, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Você tem o tamanho dele, você tem as características dele, você tem o olho igual dele. Eu falei: mas minha filha, eu não sou o seu ex-namorado. Ela falou: eu sei, hoje eu sei, mas eu não tive maturidade para lidar com isso. Eu não consegui administrar isso dentro de mim. Às vezes as pessoas não conseguem administrar as coisas e descarregam em cima da gente. Então por isso que a gente tem que ter a maturidade de entender que a gente não vai ser aceito por todos e que nem sempre a culpa é nossa. Sabe, que nem essa menina, o que eu podia fazer? Levar a pancada quieto, esperar e rezar por ela, né? Porque depois ela me falou, eu falei: mas minha filha, eu não sou teu namorado, nem quero ser, tá? Depois disso ainda, não quero mesmo. Na época eu era um jovem, estava já pensando em ir para o seminário, mas não estava no seminário, né? Então, a gente tem que entender que às vezes o processo é da pessoa, né? Por exemplo, tem pessoas que têm problema com autoridade, teve problema com o pai, que era muito difícil, autoritário, teve problema, às vezes, com o patrão. Então, somente pelo fato de você ser autoridade, você vai atrair a animosidade dessa pessoa, você vai atrair a raiva dessa pessoa sobre você, quando você é um patrão sobre ela, quando você é um coordenador, quando você é um padre sobre ela. Mas o problema não é seu, a culpa não é sua, é o processo dela. E aí entra aquela sensatez que a gente tem que ter para saber separar as coisas e para dizer: olha, esse processo é teu, eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes até no casamento, né? Se você quer ajudar a pessoa, você tem que respeitar a dor da pessoa, escutar a pessoa, acolher a pessoa, mas fazer a pessoa encarar a verdade que é dela, fazer a pessoa encarar a neurose que é dela e não entrar nessa neurose junto com ela. Ai meu Deus, eu não gosto porque você está me distratando. Eu não estou te distratando. Resolve a sua vida interior com Deus, sabe? Resolve os seus problemas com o Senhor. Não me faça perder o bom senso e entrar nessa loucura com você. Então veja bem, a gente tem que entender que as pessoas não vão gostar sempre da gente, não tem nada de errado nisso. E a gente tem que entender também que, como eu disse, com todo respeito, eu estou explicando, reexplicando e explicando, para depois não falar: o padre falou isso, tá? Também se falar, não estou nem aí. Eu luto para viver esses 5 filtros aqui, sinceramente falando, Deus sabe disso, né? Aprendi.
Mas a gente tem que entender que você é responsável pelo que você fala, não pelo que o outro entende. Neste sentido, entenda bem, eu estou pegando um ângulo da questão. Você tem que se esforçar para se fazer entender, você tem que se esforçar para ser cordial na comunicação, mas no sentido de quando você fala B e a pessoa entende A, a culpa não é sua. Você tem que dar um choque de realidade às vezes na pessoa para ela entender, opa, na crítica eu estou falando de mim e não do outro. Às vezes o que a pessoa critica em você é o que ela tem dentro dela e não consegue lidar, ou o que ela ainda não tem e vê em você e por isso se sente ali diminuída, menosprezada. Mais uma vez eu digo, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, no sentido de que quando você está machucado, às vezes neurótico, com uma visão deformada da realidade em virtude de um trauma, você vê o que eu não falei, você ouve o que eu não falei, aliás, e vê o que eu não fiz. Então eu não tenho culpa. Respeito você, mas o problema, com todo respeito, é teu. E nisso a gente tem que ter essa honestidade e essa sabedoria. Não é orgulho, não é crueldade que a pessoa, o problema é seu que se vive. Não, é verdadeiramente sabedoria. Você não vai resolver para a pessoa o problema que é dela. Eu tenho visto muita gente adoecer porque às vezes a pessoa, ao invés de querer ajudar a pessoa a carregar a sua cruz, a pessoa quer carregar a cruz do outro. Quando você carrega a cruz do outro, você se esgota antes do tempo e quando chegar o tempo de você carregar a sua cruz, você não tem mais energias e já está no chão. Não carregue a cruz do outro. A cruz do outro é do outro. Jesus está lá para ajudá-lo a carregar. Você vai ajudá-lo, mas às vezes a gente precisa manter uma distância saudável para ajudar de fato uma pessoa a crescer. Eu vou falar mais disso aqui na quinta-feira. Eu volto nessa semana ainda, vou falar mais disso. Já até tenho em mente o que eu vou falar. Mas enfim, estão aqui os 5 filtros para nós lidarmos com as críticas. Mais uma vez eu digo, saiba ouvir. Não estou falando que a gente não tem que ouvir. Não estou falando que a gente não tem que, às vezes, aceitar coisas que são para o nosso crescimento. Mas usando sempre o filtro paulino, 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, escutai tudo, mas ficai e guardai somente aquilo que é bom. Enfim, vamos rezar um pouquinho, depois a Paula, as meninas também vão ficar livres para apresentar, para interagir com aquilo que elas trazem no coração. Senhor, eu te agradeço por essa palavra nessa manhã, que está trazendo clareza, que está trazendo libertação, que está tirando peso de sobre muitas pessoas. Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre quem nos acompanha, nos enche agora, Espírito Santo. Dá-nos um entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui, Espírito de Deus. Venha curar o nosso coração das feridas geradas, Espírito de Deus, pelas críticas duras que ouvimos, pelas palavras maldosas. Às vezes, Espírito Santo, fomos prostrados e feridos por críticas injustas, invejosas, maldosas, por pessoas que não nos entenderam, por pessoas que não tinham os nossos sonhos, a nossa visão de mundo. Às vezes fomos criticados por pessoas machucadas, duras, com uma experiência limitada de vida e que por isso tinham uma visão limitada. Isso tudo nos machucou, nos azedou, nos prostrou. Quantas pessoas, Espírito Santo, retroagiram, retrocederam em virtude de críticas, pessoas que estavam caminhando bem, que estavam começando a cantar, que estavam começando a pregar, que estavam começando a gravar vídeos no YouTube, na internet, mas que deixaram de fazer por causa de críticas maldosas, críticas imaturas, pessoas, Senhor, que deixaram de desenvolver os talentos, que deixaram de tentar estudar uma língua, que deixaram de tentar falar em público em virtude de críticas que receberam. Senhor, cura o nosso coração dessas críticas maldosas, derrama sobre nós o Teu Espírito, dá-nos a graça de assumirmos essa verdade de que somos filhos e filhas amados, amadas por Ti, que nós nos concentremos naquilo que o Senhor pensa e diz ao nosso respeito. Dá-nos a graça de assumirmos esse Teu amor profundo, incondicional, eterno, maravilhoso sobre nós, que nos cura as feridas da alma, que transforma a nossa compreensão, que nos liberta dos limites de uma visão limitada, de uma visão maldosa da vida. Liberta-nos, Senhor, da inveja descarregada sobre nós, do ciúme, da maldade, da cobiça. Cura o nosso coração, Jesus, de tantas críticas que nos azedaram e nos prostraram, que fizeram com que nós nos encolhêssemos
na nossa vida, no exercício dos nossos dons e talentos. Cura-nos, Senhor, com o teu amor profundo de Pai, no nome do Senhor Jesus.